Eu vou largar. Aqui eu posso chegar um pouquinho para frente? Pessoal, boa noite. São lá os minutos, por favor. Pode começar? Se me encostar, você vai fazer a pergunta. Deixa eu só olhar essa câmera aqui. Pode começar? Pode, sim. Boa noite, Rogério. Eu sei que hoje é a partida número 64 da temporada, mas é um assunto que a gente vem debatendo, especialmente nos últimos jogos, até constantemente. E em uma das falas dessas coletivas, você chegou a falar sobre sua convicção nesse time que vem jogando, nos 11 titulares, na formação praticamente repetida, mesmo quando sai, a forma do Bahia jogar é parecida, ou a mesma, mesmo saindo Depina, Everton Ribeiro, como aconteceu em uma partida. Eu queria saber se hoje, especialmente depois desse primeiro tempo, do que foi apresentado, ali até os 3-0, se sua convicção dá uma mudada com esse 11 titular. Se você fala, esses 11 titulares eu preciso fazer alguma coisa. Bom, primeiro, independente de quem comece, a postura não pode ser como foi dos primeiros minutos. Qualquer time que esteja, não importa quem seja, como estejam as peças, como esteja a distribuição dentro de campo. Se você tiver uma postura acomodada e como se a gente tivesse chegado já em algo que fosse satisfatório para a gente, eu acho que isso é o que acho que é o fundamental, o principal para o que aconteceu hoje no início do jogo. O porquê que nós não jogamos com a mesma postura? Não estou falando nem de maneira de jogar. Hoje, se o Biel tivesse bem, o Biel começaria jogando hoje. O problema é que o Biel não teve condições de vir para cá na semana. Um jogo fora de casa, pesado, o lado direito do Vasco é o lado que mais apoia, com dobra do lado direito dos dois laterais. E eu acho que o Tassiano era importante hoje para fazer essa contenção. Nós mudamos o primeiro tempo e eu acho que para tudo tem um limite. Chega a um limite que você dá o crédito e tudo. Eu acho que nós temos agora alguns dias para treinar e nós temos que encontrar outras soluções, porque no dia de hoje nós não conseguimos. Esse time conseguiu muitos pontos, essa maneira que jogou, mas hoje não teve a postura necessária para conseguir entrar no jogo. Foi entrar no jogo depois do terceiro gol, quando nós fizemos as trocas, e aí até o final eu acho que é louvável a maneira como se dedicou e teve a oportunidade de fazer o 3-3. Então assim, hoje não foi o time que nós, de postura dentro do campo, não chegou nem perto do que nós fizemos a temporada toda, e aí nós temos que olhar alternativas para o próximo jogo. Boa noite, Rogério. Como explicar para o torcedor dessas alternâncias da equipe? Tipo, o mesmo time que um dia joga bem, outro dia não consegue exercer o mesmo desempenho. O que é que tem acontecido? Como explicar partidas como essa de hoje, como a do Fortaleza, como outros que aconteceram na temporada? Jogar bem e não jogar bem, isso é parte do jogo. Perder, ganhar, infelizmente é parte do jogo também perder. Mas o que eu falo para você é da maneira como você se posta dentro do campo. Não tem motivos para que esse time que jogou tantas vezes e conseguiu tantos bons resultados para a gente se postar dessa maneira. Então o principal para mim é como se posta no campo, como aceita o jogo. Eu acho que não foi longe assim de aceitável a primeira parte do jogo. Difícil para o treinador ter que fazer duas mudanças já com 30 e poucos minutos de jogo. Você já tem, não sei quanto exatamente que tinha, mas fazer duas mudanças tão rápidas. Então, assim, tudo tem o seu limite. E a gente tem agora um tempo para treinar e nós vamos ter que encontrar soluções para que a gente não tenha uma postura como foi a de começo de jogo, desse aceitar tão facilmente você sofrer 3 gols. Isso não faz parte do jogo. Como a gente se posta no campo hoje não faz parte do que a gente tem, ao menos teve até agora na construção desse time nesse ano. Rogério, boa noite. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Queria ser mais específico e lhe perguntar em virtude do Luciano Rodrigues. Ele chega como a contratação mais cara do Nordeste. É um jogador que chega com status de titular e você vem utilizando ele basicamente como uma carta na manga, porque ele sai do banco, faz gol contra o Atlético Mineiro, contra o Botafogo e hoje contra o Vasco. Você pretende utilizar, dando mais ele oportunidade como titular nos próximos jogos? Provavelmente. Boa noite, Rogério. Eduardo Alves.
Eu queria te perguntar sobre esse mês do Bahia. Foi um mês de, entre aspas, poucos jogos, e mesmo assim o time veio com alguns desfalques para hoje. Eu queria saber de você o quanto que isso afeta ou não afeta na sua preparação para as partidas. Não, honestamente, a ausência do Biel afeta muito, porque nós escolhemos ele no último jogo, mesmo ele não estando nas condições ideais. Infelizmente, ele não conseguiu treinar de determinado dia da semana para frente. E aí muda um pouco, logicamente, a gente voltou numa maneira mais segura para tentar ser melhor defensivamente, para jogar do lado esquerdo, onde ele joga. Mas não podemos dar desculpa. Esse é o nosso elenco, é o que nós formamos. Nós não poderíamos ter jogado 30 minutos da maneira como nós jogamos hoje. Não pode. Independente de quem esteja em campo, falo mais uma vez. Nós temos que dar um jeito, e independente do Biel estar em condições, que para de treinar, já estava 2 meses sem treinar, dificilmente reúne condições para começar uma partida, mas dentro do que nós temos, nós vamos ter que encontrar soluções um pouco diferentes do que nós tentamos, extraímos o máximo até esse momento. Rogério, boa noite. Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos. O Vasco teve 2 desfalques muito importantes para o time titular, o Hugo Moura e o Verratti, mudou inclusive a sua forma de jogar. Você se surpreendeu com a postura do Vasco no primeiro tempo? Não, me surpreendi com a postura do meu time. Você já chegou a falar algumas vezes sobre esse nosso elenco formado, sobre a base dessa equipe formada. Eu queria saber se hoje, faltando apenas 7 jogos para falar, você sente que esse elenco formado é curto e desequilibrado? E eu te pergunto por quê. Na nossa lista de relacionados, hoje eram 5 zagueiros, 3 goleiros e eu acho que 4 ou 5 laterais. Você sente que faltam mais peças? No banco só tinha um goleiro sempre vem a mais, é cortado. Sim. Não, o elenco foi formado dentro da condição financeira que o clube tinha, das contratações. Não tenho nada para reclamar do elenco. Acho uma pena, por exemplo, o Biel tá fora no dia de hoje, depois de voltar para um jogo. Isso eu acho que a gente podia ter esse jogador à disposição. Dentro do que nós temos, se nós não tivéssemos tido algumas lesões, eu acho que nós poderíamos estar melhor no campeonato. Mas não tenho nada para reclamar do elenco, não. É o elenco que foi construído, esses caras deram resposta muitas vezes. Eu tenho certeza que até o final do campeonato nós temos que encontrar os pontos necessários para atingir o objetivo que nós aqui dentro traçamos para o final da temporada. Rogério, você tirou o Jean hoje no primeiro tempo. Sim. E no segundo, no intervalo do jogo, você colocou o Nico. 10 meses depois, o Nico volta à equipe. Sim. E, na minha opinião, fez um bom segundo tempo para o tempo que estava parado. Qual é a ideia, o que foi analisado com o Nicolas Azevedo e se o torcedor pode ver mais do Nico nessa reta final? A gente também espera mais minutos dele em campo. É um jogador importante, foi muito importante no ano passado, uma pena da lesão. No momento que o Nico entra, foi porque nós íamos ficar muito frágil para voltar na marcação. Ficaria muito com Everton, com Caio, e não tendo a recomposição do Tassiano por fora, a gente ficaria muito frágil. Então nós preferimos hoje usar o Nico no segundo tempo para tentar dar liberdade para os 3 homens de frente que foram colocados, para a gente chegar mais ao gol e o Nico fazer que é o que ele faz de melhor, que é essa cobertura desses jogadores. Então o Tassiano veio para 8, o Nico veio para 5, e nós tentamos com o Ratão, com o Ademir e com o Lúcio à frente, precisávamos fazer os gols. Tivemos, acho que boas, assim, foi o oposto do primeiro tempo. O segundo, criamos bem mais que o Vasco, e tivemos, acho que a grande oportunidade, eu não sei que minuto era, mas já estava nos acréscimos, né? Então, assim, tivemos as oportunidades, jogamos melhor. O que fica de negativo é a maneira como nos comportamos nos primeiros 30 minutos, é inaceitável numa reta final de campeonato. E o que fica de positivo, acho que é a maneira como o time se postou até o final, lutou até o final, tentou conseguir tirar uma diferença de 3 gols até o final, faltou muito pouco para conseguir. Então, acho que a gente tem que tirar lições disso, analisar o que aconteceu no começo do jogo, o que melhorou na segunda parte e levar isso para o próximo jogo. Pronto, encerrado. Obrigado, pessoal.